Vamos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, amados, estar ministrando os irmãos. Eu creio que 4, 5, não sei, até 6 domingos. Nós vamos estar falando agora, amados, as ministrações dos domingos aqui. Nós vamos estar falando sobre família. Viu, amados? Então, família tem um monte de coisa, né? Família, familiares, teu cunhado, teu sogro, tem a sogra, teu tio tem a tia. Nós vamos estar abordando todas essas coisas. Dinheiro, fala de dinheiro, porque família tem que ter dinheiro, né? Tem dinheiro, família tem festa, às vezes família acontece desavenças, mas tudo é família. E nós vamos então falar de família, viu, amados? Mas hoje nós vamos estar partindo do princípio. Tem um princípio. Quando se fala de família, mas família como? Família tem um princípio. Então nós vamos estar abordando isso aí. Os irmãos abrem suas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Deus. No livro de Gênesis, capítulo de número 2. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 18 até o 25. Amém? Então, antes da gente fazer essa leitura, coloque a sua mão sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos orar a Deus, amigos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, com alegria, ó Deus, que nós estamos na Tua presença. A nossa oração é, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, já apresentando, Deus, essa campanha ou seminário. Nós vamos estar falando do tema, Deus, é família, durante esses domingos, ó Deus. O quão, ó Deus, é importante a família, o quanto, ó Deus, nós sabemos que o inimigo tem lutado para destruir famílias, mas nós estamos aqui, ó Deus, para investir em nossas famílias. A nossa oração é que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, que a Tua vontade, o Teu querer venha prevalecer sobre nossas vidas, no nome de Jesus, e os que creem, digam amém. Amém. Graças a Deus. Amados, está audível aí o microfone? Tá legal? Vocês têm que falar, viu, amado? Porque a gente é sonoplasta, é desse jeito, né? Mas é benção. Amados, Gênesis 2, do 18 ao 25, vamos ler? Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25. É fácil de achar o livro de Gênesis, né? Então vamos lá. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja... Deus já falou, ó, Deus pensou, Deus já falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão, pois, pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado ou profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus,
homem e sua mulher, e não se envergonhar. Glória a Deus. Amém, amados? Creio que de alguns é uma passagem assim, bem familiar, mas é necessário a gente estar falando, né? É necessário, porque a questão de família, amados, é uma questão que nós vivemos todo momento. E nós, quando a gente vem cultuar a Deus, cada culto, nós vamos para a nossa casa e ali tem o que? Uma família. Aí dorme no outro dia, vai ver a família. Então não tem como, né? É a família. Então nós vamos estar ministrando sobre a família. Mas o tema hoje, amados, chama o princípio. Repete assim comigo: o princípio. Pois bem, a Bíblia Sagrada, amados, diz que Deus formou o homem. Isso, a Bíblia assim relata que Deus formou o homem. Mas a ciência e alguns ainda insistem que o homem veio assim do nada, ou o homem veio do macaco, ou o mundo foi formado numa explosão cósmica. Não, nós aprendemos que Deus formou o planeta, Deus formou o universo, Deus formou os animais e Deus também formou o homem. Isso já é um princípio que nós temos que estar inculcado em nossas vidas. Porque quando as pessoas nos abordarem, nós vamos dizer: não, foi Deus que formou o homem. E Deus fez Adão do pó da terra. E ali Deus soprou, ele era ali uma alma vivente. E Adão ali, a Bíblia fala que Adão começou a cuidar de tudo que Deus fez, que Deus entregou na mão do homem. E o próprio Adão começou a colocar nome nos animais. E a Bíblia diz que Deus ali observou e disse: não é bom o homem esteja só. Que a gente viu o leão, a gente não, Adão, né? Adão viu o leão, a leoa. Então ele observava que tinha um casal. E ali eles procriavam. E Deus falou: não é bom o homem esteja só. O que Deus fez, amado? Fez Adão dormir. Deu uma injeção, aquela injeção letal. Adão dormiu. E da costela de Adão que Deus fez? A Eva, a mulher. Muito bem, a mulher. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. Então, nós já entendemos que tanto o homem e a mulher foi obra o quê? De Deus. O homem, a mulher, o ser humano é o projeto de Deus. Os animais, a vegetação, tudo é um projeto de Deus. Não é algo que veio assim do nada. Deus projetou. E a Bíblia fala, amados, que quando Adão estava só, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no versículo 2,15. Porque antes da mulher vir, havia só o homem. É ou não é? Mas o interessante, amados, que nós não sabemos o tanto de tempo que ele ficou só. Mas entendemos que ele ficou um bom tempo. Adão, só ele com a floresta, Deus ali, né? Adão ele interagia com Deus. Ao versículo 15 diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus já deu uma missão para o homem. Não era para ele simplesmente ficar numa rede e ficar o dia inteiro à toa. Às vezes as pessoas dizem assim: se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não ia trabalhar. Negativo, a gente ia trabalhar, mas ele já falou. Ele tinha que cuidar, lavrar e cuidar do jardim. Então ali era uma pessoa, um homem solteiro. Já tinha algumas responsabilidades que nós podemos aplicar também para que quando a pessoa, antes do casamento, nós podemos fazer uma aplicação antes do casamento, antes dele ter uma pessoa do seu lado, ele trabalhava. E quando a pessoa ainda não se decidiu para o casamento, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Os jovens têm que trabalhar. Eu lembro quando trabalhava com mocidade, eu, pastor Delmar, né? Os pastores sempre falavam: jovens, vocês têm que trabalhar. Vocês têm que trabalhar, ter uma conta, já adquirir alguns bens. Para quê? Para quando vier o casamento, já esteja tudo preparado. Então Adão já tinha essa missão antes do casamento: guardar, se preparar, trabalhar. Para quê? Porque Deus já estava projetando algo para Adão. Então não é porque a pessoa é solteira, não.
O solteiro também tem as suas responsabilidades. Todo ser humano. E a Bíblia então fala que então Eva veio, amados. Eva veio, fez ali o par com Adão, foi o primeiro casamento aqui na terra, foi Adão e Eva. Chique, hein? Que Eva veio. E a Bíblia fala então, amados, que os dois começaram a viver juntos. Tanto Adão e tanto Eva. E já veio as responsabilidades, nós podemos dizer, do casal. Nós falamos da responsabilidade do solteiro. Da Bíblia Sagrada que tinha responsabilidade, uma pessoa solteira, era Davi. A Bíblia fala que Davi, quando ele foi lutar com o gigante Golias, ele disse assim: não, mas ia um lobo, alguém contra as ovelhas do meu pai. Então Davi já tinha responsabilidade, ele cuidava das ovelhas do pai, ele tinha umas funções dentro da sua casa. Nós podemos ver Davi, o próprio Senhor Jesus, ele trabalhava com seu pai José, tinha essa responsabilidade. E aqui já era um casal, já estavam casados, e eles também tinham algumas responsabilidades. Acompanha comigo aí na sua Bíblia o versículo de número 24. Acharei? 2:24. Vamos estar fazendo umas separações aqui nesses versículos. Ó, o 24 diz assim: portanto, deixará o varão ao seu pai e sua mãe, pegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pois bem, deixará. O que é essa palavra, mas deixará? Eu anotei aqui, ó. Deixará significa o quê? Conota uma mudança de prioridade da parte do marido. Então ele era solteiro, ele ficava na responsabilidade ali do pai e da mãe. A Bíblia fala que os filhos têm que honrar pais e mãe, honrar os pais. Então ele estava ali diante da autoridade do pai e da mãe. Aí a Bíblia fala: deixará o homem pai e mãe. No casamento, amados, relacionamento, para se começar uma família, nós vamos estar falando de família. O primeiro passo é deixar uma família para montar uma outra família. Não tem como montar uma família e estar ligado com essa família. Tem que deixar, por isso fala, deixará o varão pai e mãe. Uma das dificuldades, amado, no mundo moderno que nós vivemos, é essa questão do deixar. Os jovens, ou não é só jovens no caso, né, amados? Pessoas adultas, temos até pessoas que já passaram dos 60, estão se decidindo a casar. Quando a pessoa então decide a casar, tem que fazer o quê? Deixar. E uma das dificuldades são essas. Por quê, pastor? Porque quando o casal tem uma desavença e ainda não quebrou o cordão umbilical, o que acontece? Vai correr lá para o pai e vai correr lá para a mãe. Ou, se não, quando casam, moram ainda com o pai e com a mãe. Aí quando acontece uma discussão, alguma coisa, o que vai acontecer, amado, com esse casal? Os familiares, tanto o pai, tanto a mãe, vão interferir no assunto do casal. Por isso que fala deixar pai e mãe. Ô pastor, tantas pessoas moram com os pais, por que, amado? Porque não houve aquele princípio quando estava solteiro, como eu contei para os irmãos. Quando se é solteiro, tem que fazer o quê? Guardar o dinheiro, depositar mais. O que os jovens estão fazendo, amado? Que vem nas mãos, o que eles fazem? Gastam com droga, prostituição, bagunça, isso. Eles não pensam no dia da manhã. Lógico, amanhã pertence ao Senhor, mas nós temos que fazer planos. Eles não pensam no dia da manhã, fazer uma faculdade. Para quê? Quando casar, já está estabilizado mais ou menos. Tendo a minha casa, tendo alguns bens. Para quê? Para que venha ter uma vida a dois. Aí em casa tudo assim, amado, supetão, tudo correndo. Aí vem aquele transtorno, amados, que nós estamos vivenciando no mundo moderno. Esse transtorno.
Aí já mora com o pai, mora com a mãe, mora com fulano, com o Bertano, e aquela coisa, que monte de gente, aquela coisa. Aí quando discute, vira aquela ruaça. A Bíblia está falando, deixará pai e mãe. Lógico, às vezes acontece algumas coisas na vida do casal que a família às vezes tem que estender as mãos, mas é coisa momentânea, mas não é para ficar para sempre. Tem que deixar, tem que construir uma família, tem que assumir responsabilidades. É por isso que está falando aqui, ó, é uma mudança de prioridade da parte do marido. A prioridade era ajudar o pai, a prioridade era ajudar a mãe, a prioridade era investir ali, né, no lar onde ele morava. Agora mudou, a prioridade é outra, agora é uma casa, uma família, a esposa, mudou a prioridade. Mas o texto ainda continua narrando assim, ó: portanto, deixará o varão ao seu pai e sua mãe. Por que a Bíblia está falando do varão, não da varoa? Uai, pastor, mas a moça não tem que sair, tem também. Mas por que a Bíblia está falando do varão? Porque o homem que é o cabeça. Tem que partir do homem. O homem que é a cabeça. Um exemplo, o sobrenome do senhor. Luz? Cruz. Olha, forte. Deu mais, não sei o que lá? Cruz. Nos Estados Unidos tem isso assim é notório nos Estados Unidos. Chega lá, fala, aí vai perguntar, a sua família? A família Cruz. Que é meu sobrenome? O meu é da Silva. Então quando eu estou com a minha esposa, com minha filha, aí a família Silva. Que a responsabilidade de quem é? É do marido. Seu sobrenome? Gomes. Família? A família Gomes está chegando. A família Gomes aí, ó. Só está aumentando. Estava em 3, 4, 5, 10. A família Gomes está chegando. Que é a responsabilidade de quem quer? Marido. Os irmãos estão entendendo? Aí a Bíblia continua dizendo assim, ó: e apegar-se-á a sua mulher. Decidiu casar. E às vezes as pessoas dizem assim, amados, mas cada história que nós estudamos, que às vezes a pessoa casa, que às vezes passa um conflito e joga a responsabilidade para Deus. Deus também foi dar você? Não, amado. É nós que decidimos a casar. É nós que fazemos as escolhas. Não, eu vou casar com essa moça. Alguns sim, alguns oram a Deus, colocam diante de Deus, Deus confirma no coração, a coisa anda bem. Mas nós que fazemos as escolhas, eu vou casar com esse moço, eu vou casar com essa moça. Aí como diz o ditado aí, pois não adianta chorar o leite derramado. Estou entendendo? Apegar-se-á, amados. O que é isso, amado? Se tornar um. Então aquele moço ele saiu de um lar, aquela moça saiu de outro lar para se formar um outro lar, uma outra família. Apegar-se-á significa o quê? Eles vão se tornar um. Olha o seu texto aí, ó. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É profundo isso aí, amados. Um exemplo. Eu vou ter que citar alguns exemplos aqui, ó. Porque nós estamos falando de família, vamos ter que citar alguns exemplos. Então, um exemplo é o irmão Flávio e a irmã Alessandra, casados. Se alguém faz um mal para a irmã Alessandra, ela também, quando mal, fala assim, chateia ela, um parente, um familiar, chateia ela, ele também vai ficar chateado. Não posso é ela, porque são uma só carne. Estão entendendo, amados? A alegria dela é a alegria dele, a alegria dele é a alegria dela. Estão entendendo, amados, o mistério aí? É a mesma coisa do Senhor Jesus e Deus. Eles eram só, são um só e ao mesmo tempo. São pessoas diferentes, são pessoas, Deus Pai e Deus Filho, mas é um só também. Aqui são duas pessoas, mas também, irmã Alessandra e irmão Flávio, são duas pessoas, mas também são uma. Porque ambos estão juntos, é uma só carne. Está falando o quê? De intimidade. Porque quando se é jovem, amados, não se tem essa intimidade. Quando se é jovem, sim, estou falando dos parâmetros bíblicos.
O jovem, antes de casar, ele não pode ter relação sexual antes do casamento. Pô, pastor, eu te peço perdão a Deus, amados. Não pode, amados. O jovem não pode ter relações sexuais antes do casamento. E que o mundo anda pregando? Não, deu vontade, pode fazer. Aí a mãe fala, ô filha, leva a camisinha, não fala? A mãe fala para a filha, a mãe compra. Ó filha, toma aqui camisinha para você se prevenir, para não pegar certas doenças. Ou o pai, ou a mãe fala para o moço, meu filho, leva a camisinha. É isso que o mundo prega. Mas a Bíblia condena isso, amado. O sexo antes do casamento, ele é pecado. O sexo, ele é só válido dentro do casamento. Lembrando, eu falo casamento casado, não o ajuntamento, como aí o mundo está falando de amigado. Não, mas é casamento, tem que casar. Aí o casamento, o sexo é só válido aonde? Dentro do casamento. Por isso, mas nós temos que pregar para esse mundo, nós temos que pregar para os jovens, porque os jovens estão aí, ó, sai com uma, sai com o outro, sai com o outro, sai com o outro. Aí quando entra no casamento, vai ter turbulência. Por quê? Porque vai colher. Fez antes do casamento. E é errado, é pecado. Ô pastor, mas quando o jovem faz isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir perdão a Deus, se arrepender e entregar o seu coração para Jesus Cristo e tomar uma nova vida. Eu lembro que, ainda trabalhando com mocidade, infelizmente, amados, eu não conheci o Senhor assim, de novinho. Então tinha uns namoricos, tinha namorado, infelizmente já não era mais um jovem virgem. E fui para Jesus Cristo. De perdão a Deus, tinha namoradinha, aí não pode mais fazer. Aí a namorada que ela fez, deu no pé. Não quis mais saber do negócio. Falei, paciência. Chorei. Mas pensei, não, tem que ficar firme com Jesus. E ali naquele jovem não podia, amados. E Deus foi colocando coisas nas mãos para fazer. E às vezes as pessoas abordavam, moço, caçoavam de mim. Não acredito que você não dá uma escapadinha. Não acredito que você não pega as irmãs. Eu falei, não pode. Mas fulano é fulano. Eu sei da minha vida. Não pode. Não posso fazer nos casamentos. É pecado. É prostituição. Abre aí na sua vida. Mas fica o dedo aí em Gênesis, amados. O texto básico é Gênesis. Lá em Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios 7:2. Capítulo 7, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. E às vezes tem alguns programas na televisão, programas voltados para jovens, instigam jovens e adolescentes a terem relações sexuais. Relações sexuais, masturbação também é pecado, viu, mas masturbação também é pecado. 1 Coríntios 7, 2, assim. Mas, vamos no 7:1. Ora, quantas coisas que me escreveste, Paulo está falando para essa igreja aqui, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Está falando de um, está falando de dois maridos, duas mulheres. Cada um tem sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Porque ele começa a dizer assim, seria bom que não se casasse. Paulo está falando. Ficasse como eu, porque o apóstolo Paulo, ele se separou, ficou só vivendo para o Senhor. Seria bom, mas por causa da prostituição, então é bom que vocês casem. Mas cada um tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria mulher, sua própria esposa. Vamos lá em Gênesis 2. Os irmãos entenderam a pegar esse ar, você falando o quê? Intimidade. Como assim, pastor? Quando se casa, não estou falando só da intimidade física, mas em todas as áreas.
intimidade também financeira. Porque quando se casa, é dos dois. Os irmãos estão entendendo? Às vezes, no comecinho do meu casamento, aí a pastora, tem um negócio lá, a pastora falou assim, não, então, aquele negócio seu, acho que era um rádio, aquele negócio, eu falei, que negócio meu, não é meu? Mas como não é seu? É seu? Não, é nosso. Era meu, agora é nosso. Aí eu falei para ele, tá vendo esse uninho preto? É meu agora também. É nosso. Estão entendendo? Agora é dos dois. Dos dois. Ah, meu salário. Não, seu salário não é meu também. É meu. E o meu salário é seu. Que é nosso. Os irmãos estão entendendo? E esse mundo moderno, entre aspas, é assim. Às vezes a mulher trabalha, ela administra o dinheiro. Não, esse dinheiro é meu, eu administro. E o marido vice-versa. Está errado, amados. É os dois, é dos dois. Os dois têm que administrar. Na hora do virar os olhinhos, é os dois. E na hora da finança, por que não é os dois? É os dois. Até a questão de cuidar dos filhos. São os dois, mas os filhos é para o próximo programa, viu, amados? Nós vamos falar só de vida a dois hoje. Vida a dois. Ô pastor, mas eu não sou casado, eu não conheço ninguém, mas serve também, amado. Isso aqui é para todos nós. Porque você que ainda não é casado ou casada, você pode pregar para uma pessoa, explicar para uma pessoa que é solteira, a questão do sexo, do casamento, que é pecado. Você pode explicar também para um casal, pregar para ele, olha, é assim, assim, assim. Mas não acompanhar, né? É bom um casal acompanhar um casal, mas não impede de um solteiro pregar um casal, né? A pegar esse ano. Então o que é, amado? Intimidade. Intimidade aqui em tudo. Então quando se fala intimidade, não tem mais aquele segredinho do marido. Está passando algo, eu não posso contar para minha esposa. Tem que contar para ela. E assim vice-versa. Tem que contar. Aí, amado, nós vamos entrar agora no dia a dia. Porque casou, bonito, fez aquela festa, não é? A cerimônia, pá, casou, vestido de noiva, todo mundo bateu palma, bonito, mas o casamento é isso? O casamento não é isso. Isso aí, amado, é uma cerimônia. O casamento não é quando a moça entra lá no altar, está o rapaz bonito, a família do rapaz, a família da moça, os familiares, os amigos. Aquilo não é o casamento. Aquilo é uma cerimônia de casamento. Ali é só o pontapé inicial. O casamento mesmo, amados, é o dia a dia. Esse é o casamento. É o dia a dia. Quando tem duas pessoas com pensamentos diferentes, sexo diferente, vivendo no mesmo tempo. Aí a batata vai sair. De quem é quem? É o dia a dia. O que acontece, amados, no dia a dia do casal? Em primeiro lugar, o dia a dia do casal, o casal tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque a instituição casamento, família, veio da onde? Veio do coração de Deus. E Deus tem que estar em primeiro lugar no relacionamento. O casal, ambos, eles têm que buscar o Senhor. Porque esse casal, que é o primeiro casal, eles tinham um relacionamento com Deus. Lógico, pastor, houve pecado, mas tinha o casal. Então, em primeiro lugar, amados, vocês que são casados, nós que somos casados, em primeiro lugar, tem que estar em Deus em primeiro lugar. Não adianta, amados. Porque essa instituição, isso veio da onde? Do coração do Senhor. Aí depois vem as coisas. O afeto. O que é o afeto? O contato. Às vezes o casal tem que ter um contato, um afeto, carinho. Porque quando está se namorando, é um negócio que é uma coisa abrasadora, né, amado? Não larga. É uma coisa, às vezes eu passo assim no bairro, eu vejo uns casais, meu Deus do céu, parece que só tem um só ali, aí você vê dois. É aquela coisa ardente, aí casa. Misericórdia. Então tem que ter o afeto, o carinho, o respeito. Quando está namorando, não pega na mão da moça.
pago o sorvete para a moça. Mas por que quando casa acaba? Está errado. Tem que continuar pegando a mão, agora é sua esposa. Vocês são só uma só carne. É seu marido, pega na mão da varoa, do varão, vai passear, tem que ter esse afeto. E depois, amados, tem que ter o quê? O controle financeiro. O casal tem que sentar junto, amados, e programar as finanças. Qual que é o nosso alvo agora? Nosso próximo alvo é trocar o carro. Ah, então vamos apertar aqui, vamos isso aqui, aquilo outro, tal. Nosso alvo agora é trocar o carro. Ah, nosso alvo é isso, uma viagem para tal lugar. O casal tem que sentar e programar. Mas em primeiro lugar, amados, é Deus. Deus e as coisas de Deus. Deus não falou dê a César que é de César e a Deus que é de Deus. Em primeiro lugar, investimento na obra de Deus. O casal vai vendo, olhando a parte financeira. Porque, amados, a maioria dos divórcios, problemas que tem no casamento, não é a questão do adultério, é a questão financeira. É a questão financeira. Porque às vezes um é descabiciado e vai lá e compra um monte de coisa. Aí vai chegar a fatura do cartão. Aí o marido ou a mulher, às vezes é o marido que é descabiciado. O que acontece? Já começam as intrigas, as brigas. Mas por que você gastou? Você não falou que ia comprar só isso? Ah, porque eu não consegui. Aí começa a desavença por causa do quê? Por causa da finança, porque não houve um planejamento, não houve um diálogo. Vamos entendendo? Outro passo que é o diálogo. O diálogo aí não é só para a área financeira, é em toda a área da vida. O casal tem que conversar, tem que trocar umas ideias, tem que se abrir um com o outro. Às vezes a moça fala assim, é a minha melhor amiga. Ou o moço fala assim, não, meu melhor não. É sua esposa, é seu esposo. É com essa pessoa que você tem que conversar. É com essa pessoa que você tem que abrir o seu coração. Tem que ter diálogo na área espiritual, financeira, todas as áreas. Tem que conversar o casal. O que ajuda o casal, amados, além da oração, da busca de Deus, é o diálogo. O diálogo que vai ajudar esse casal a ficar firme, formado e fixado na rocha que é Jesus Cristo. Outro passo que é os projetos, que nós já falamos. O casal tem que ter projeto, amados. Senão fica naquela mesmice. Tem que ter projetos. O casal tem que sonhar. Tem que projetar os dois juntos. Tá numa situação, vamos melhorar, vamos subir mais um degrau, depois vamos subir outro degrau, Um exemplo, a casa está assim, vamos fazer uma reforma, acabou a reforma, vamos fazer isso. Tem que ter os projetos. Depois, amados, a fidelidade do casal é importante. Como assim, pastor? Isso que tem que ter esse diálogo. Por quê? O casal, amados, o que acontece? Não é porque casou, não vai passar luta na parte sexual. Não. Vai ter pessoas ou pessoas enviadas do inimigo para destruir o casal. E a fidelidade, amados, tem que ser algo concreto. Mas, pastor, como que eu vou conseguir ser fiel a meu esposo e a minha esposa? Primeiro passo, amados, é Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Porque, nós somos falhos. Nós somos falhos. Então, para que o marido, a mulher esteja firme, tem que ser fiel a ela. E ela pensa, tem que ser fiel a ele. E o diálogo é umas grandes assim, portas, né, para essa felicidade. Outro passo, qual que é a igreja? Relação sexual. Eu lembro, amados, que eu pastor, nós fomos ministrar numa igreja. A cidade aqui de Pontal é uma cidade pequena, né? Porte pequeno. Um pastor, convidado por um pastor, fomos ministrar na igreja. E ali, essas cidades aqui perto, amados, são assim, o povo é mais assim tradicional. Porque Ribeirão Preto é quase uma metrópole. Aqui tem vários tipos de culturas diferentes. E a gente foi ministrar nessa igreja. E o pastor queria que falava da área sexual. Ele estava cansado. E eu falando, o pastor levantava, ô irmão, mas você não vai falar assim? Calma aí, pastor.
na área sexual, pode, pode. Calma aí, pastor. Mas amar isso tem que ser falado nos cultos das igrejas. Ô pastor, tem, amado. Tem que ser falado. Nos cultos tem que falar de política, tem que falar de finanças. Tem que falar, mas porque é a palavra de Deus. Mas se Deus projetou o homem e a mulher, parece que fica aquela cultura assim, né? Ah, Deus fez o homem e a mulher, o sexo ficou à mercê de Satanás. Está errado, mas está errado. Foi Deus que criou. Então vamos falar agora da parte relação sexual do casal. Entendemos que para o jovem é pecado antes do casamento, mas para o casal já é benção. E se não fazer, é pecado. Se para o jovem antes do casamento fazer é pecado, para o casal, quando não faz, também é pecado. Tem que fazer, amado. Porque a Bíblia fala que o marido tem que satisfazer a mulher. E a mulher satisfazer o marido. Estou entendendo a igreja? Estou entendendo, né? Tem que ter, amados. E uma das grandes coisas, sim, dentro da igreja, como fala, esqueci a palavra, mito, não sei se é mito, algumas coisas dentro da igreja, é a questão sexual, sexo oral, sexo anal. Vamos falar. Eu não tenho vergonha de falar, não, meu irmão. Tem que falar, pastor, tem que falar. O sexo anal, amados, é pecado. É pecado. O anal é pecado. Passou mais o oral, é do casal. Por isso que antes de casar já tem que ter o diálogo. Essa turma jovem aí, eu não sei o que eles ficam arrumando, tem que conversar antes do casamento. Falar de vida financeira, falar da relação sexual, para quê? Para que quando entrar no casamento, para não ter, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não gosto. O cara tem que já entrar no casamento ciente disso. Então, ou seja, o sexo anal é pecado. O oral já vai do casal. O pastor, e as posições? Vai do casal, amados. Entre quatro paredes vai do casal. Nem Deus vai interferir nisso. É do casal. É vocês, ó. E vocês. Estão entendendo? Tem que se quebrar isso, amados. Tem que se quebrar essas coisas. E quando um casal passa por dificuldade no casamento, o que o casal tem que fazer, amados? Tem que buscar Deus, tem que buscar Deus. Mas o que um casal tem que fazer? Procurar um casal maduro, um casal que vive no Senhor e tem um casamento estabilizado. Não adianta querer aconselhar com um casal que é um pé de guerra. É igual aquela música lá, Entre Tapas e Beijos. Dá muito ponto de faca, não vai funcionar. Tá com problema no casamento, tem que procurar um casal que tem uma bagagem, que tem um relacionamento conjugal sadio, abençoado por Deus, e conversar. E Deus assim irá usar esse casal para orientar. Mas o que não pode, amados, é estar passando luto e usar ali. Não. Tem que buscar as melhorias para o casamento. O diálogo, a oração a Deus, a busca a Deus, conversando, os dois sendo sinceros, um para com o outro. Às vezes a esposa está magoada com o marido, às vezes uma coisinha, e fica carregando isso no coração. Ou às vezes o marido está triste com a esposa e fica carregando aquilo no coração. Tem que chegar e falar. E às vezes eu e a pastora, de tempo em tempo, a gente faz o feedback. Então, tete a tete. E aí, fala aí. Está triste comigo? Eu estou triste porque isso. Eu falo, porque isso. Aí a gente vai conversando com o papai. Pronto, esse é o assunto. Aí beija, abraça, aquela coisa bonita. Esse é o assunto. O que não pode, amar, é ficar prolongando essas coisas. Então tem que ter esse diálogo com o casal. A Bíblia tem um casal exemplo, que a Bíblia fala é de Áquila e Priscila. Um casal do qual o apóstolo Paulo fez questão que esse casal acompanhasse ele nas suas jornadas missionárias. Áquila e Priscila. Um exemplo para nós, amados. Então, amados, não é do agrado de Deus que venha ter uma separação. Não é do agrado de Deus, amados. Mesmo que às vezes aconteceu no relacionamento,
conjugal, alguns deslizes, que é bom, amados, o perdão. Oh, aconteceu isso, me perdoa. Perdão, amados, é melhor do que o divórcio. Porque a Bíblia fala, amados, que somos falhos. A gente peca, amados, só de olhar. A mulher é mais discreta para olhar o homem, né? A mulher, o homem vê, ela já visualizou tudo. O bicho homem é uma coisa que a mulher passa e tem conversado com o casal, tem jogar aberto. Ó, estou passando luta nisso. A mulher fala que estou passando luta naquilo. Mas e quem investe o homem e a mulher? Algumas igrejas têm por costume que quem investe as irmãs ou os irmãos é o pastor. Está errado, mas quem investe a mulher é o marido. E quem investe o marido é a esposa. É o marido que fala, ó, essa roupa tá legal. Não, você não vai sair na roupa com essa roupa, não. Ah, mas a fulano é fulano, casamento fulano. Eu sou seu marido. E eu não aceito que você põe isso. Ela tem que fazer, acatar isso, que é marido. E assim também, a mulher, não, essa roupa não. Então é o casal, um que veste o outro. Não é um costume de uma determinada igreja. É o casal. Os irmãos já viram aqui eu pregar sobre roupa? Eu vou lá perder tempo pregar de roupa, mano. Eu vou falar da salvação em Cristo Jesus. Eu vou falar da cruz, eu vou falar do pecado. Ficar perdendo tempo falar de roupa. É o casal que resolve isso. Ah, mas como é o casal? É o pai e a mãe que vai falar pro filho. Ou a pessoa por si própria, quando ela se veste, ela convertida, ela vai olhar no espelho, pô, isso aqui não está legal. Deus vai incomodar ela. Essa roupa aqui não está legal, não. Tanto marido, tanta mulher, não está legal, não. Eu vou com uma outra. Estou entendendo? Mas estão se perdendo tempo em falar de roupa. O importante é isso, o diálogo do casal. O casal está firme, forte no Senhor. Amém, amados? Ô pastor, mas e a questão dos filhos? Os filhos é do próximo programa. Amém? Do próximo capítulo. Quem entendeu faz assim para Jesus. Não deixa, amados. Não deixa o inimigo, Satanás, jogar setas para dividir ou separar ou destruir a sua vida conjugal. É sua, você tem que investir. Que a função do pastor é ensinar. O pastor tem que ensinar, instruir. Mas quem vai investir no relacionamento é o marido e a mulher, é os dois. Financeiro, afeto, relação sexual e tudo. E uma das coisas, amados, que acontece no relacionamento é o tal do orgulho. Não pode ter, amados, orgulho. Às vezes o marido está errado. Mas que ele pensa, não, eu sou o chefe, eu mando. Não é assim não, moço. Ele é o líder. Mas ele não pode ser autoritário, ele tem que usar autoridade, não ser autoritário. Ele é o líder do lar. Mas não cabe a ele, por ele ser o líder do lar, ele judiar da sua esposa. Não é a função. O marido tem que fazer o quê? Cuidar da mulher. A função dele é essa. Amar a esposa, cuidar dela. E qual que é a função da mulher? Ser submissa ao marido. Vamos lá em Efésios, para a gente encerrar. Efésios. Me fala a memória aqui, acho que é capítulo 5. Efésios capítulo 5, irmãos, versículo 28. Vamos pegar aqui, 5:28. Acharam? 22, irmãos, aqui, ó, 22. 5:22. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha. Vós mulheres, vamos para as mulheres, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Por que está falando isso? A gente tem que ser sujeito a Jesus Cristo. Aí está falando para as mulheres, ó mulheres, vocês têm que ser sujeitas aos vossos maridos. Ó, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Ao 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água e pela palavra. Vamos dar uma pausa aqui. Um exemplo. Se acontecer um sequestro na casa, os bandidos ali começam a ameaçar a família. Como o marido tem que fazer? Se a vida da esposa está em risco, a vida, quem tem que fazer? Ele tem que colocar a vida dele no lugar dela. Ô pastor, a sua esposa, você tem que dar a sua vida por ela. Uma questão assim de risco, de vida ou morte. O marido tem que dar a vida para a mulher. E hoje então os maridos aí, uma situação dessa, ó, larga a mulher para trás, chão para quem quer. Está errado, amado. Opa, não, é minha esposa. Eu fico no lugar dela. Então a Bíblia falou o quê? Com a mulher ser sujeita ao marido, e está falando para o marido que é amar a esposa. Não tá, você viu como que o texto fala? O texto não fala assim, mulheres, amar os seus maridos, porque já é da mulher, amar, natural, da mulher amar. A mulher já deu. Então aí a Bíblia, a dificuldade da mulher o que é? Sujeitar. Aí fala para a mulher sujeitar. E o marido o que? Amar. Porque o bicho, o homem, amado, ele pode estar com a mulher, mas a natureza do homem é o que? É buscar em outros. Se ele não é convertido de Jesus Cristo, amado, tem casos sim que o rapaz não conhece Jesus, ele segura um, mas é a natureza do homem. Então por isso que fala, ó, maridos, amar vossas mulheres, como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Bem, vamos continuar. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo. Aqui está falando vamos continuar. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mágoas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ao 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então se o maridão, olha, mas eu passei uma situação tempo. A gente estava com um casal, aí a minha esposa pegou a moça e, né, saiu para outro canto. E o rapaz começou a desabafar comigo. Ô rapaz, eu vou te falar uma coisa, ó. A gente está falando de casa. Não, eu tenho que ter uma casa com espaço maior, porque eu tenho 3 cadelas. E sem minhas cadelas, sem meus cachorros, eu não fico. Aí ele falou assim, rapaz, eu largo da minha mulher, mas das minhas cadelas eu não largo. Mas vai pra ele, larga dele, então fica com elas. Fica com as cachorras. Vou, palhaço, fica. Estão entendendo a situação? Onde está o coração? Está errado. A esposa dele. Se a Bíblia não fala, olha o que o texto está falando, mas olha aqui, ó. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se um homem, o marido fala, não, eu amo a esposa, está dizendo que ele se ama. Está entendendo? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Deu para entender o mistério aí, irmãos? Então, eu, pastor Cleber, a pastora Tânia. Se eu não amo ela, também eu não me amo. É forte esse mistério, amado. Se eu não amo ela, eu também não me amo. E a Bíblia não fala amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Aí já entra a questão do casamento. Se eu não amar ela, eu também não me amo. Não adianta, eu não me amo. Agora, se eu amo ela, que ela é minha esposa, eu estou dizendo com outras palavras, eu também me amo. Os irmãos, entendeu? Vamos ao versículo de número
de número 29, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30, porque somos membros do corpo de Cristo. Ah lá, 31, por isso, o versículo que estava lá em Gênesis, repete de novo, os outros falaram, não, isso estava lá no Velho Testamento, ainda continua lá. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O que é isso? A mulher fica falando mal do marido. Às vezes a esposa passa um perrengue, né? Aí ela pega e vai falando mal do marido, do trabalho. O marido safado, o cara tá errado. Davi falou que reverenciar mais. Respeito. O casal está tendo dificuldade, tem que ficar entre o casal. Não compartilhar com pessoas que vai o que? Fermentar para a separação. O casal tem que resolver entre os dois. Por exemplo, eu pastor, se eu passo um momento difícil com ela, eu posso ficar falando para todo mundo, minha mulher está errada. E assim ela também. Meu marido, meu Deus do céu. Então o casal tem que resolver. E o aconselhamento às vezes, se o casal precisa, tem que ser aconselhado por quem? Por um casal que teme a Deus e tem uma estrutura espiritual para poder aconselhar o casal. Amém, amados? Quem entendeu faz assim para Jesus. Vamos levantar então. Vamos orar. Você que está com a sua esposa, com o seu esposo. Pastor, eu não estou. Então, mas fica aí na fé pensando no cônjuge. Pede para Deus visitar. Nós vamos estar orando. Amém? Os que não são casados, se porventura é só amigável, regulariza isso, tem que casar para ter a bênção de Deus. Amém? Feche os olhos. Cadê por favor, irmão, chama aqui, ó. Isso, para participar aqui da oração. Isso. Pastora. Vamos estar orando todos. Glória a Deus. Feche os olhos. Nós vamos estar orando a Deus, amados. Aleluia. Esse casamento é bênção, amados. O mundo tem distorcido, mas é bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Abraça sua esposa. Se não está aqui, a esposa, o esposo, pense nessa pessoa agora. Foco, nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui unidos, juntos, ó Deus, para buscar do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, apresentar, ó Deus, um casamento. Nós estamos, ó Deus, com essas ministrações, do qual nós vamos estar falando da família. O tanto, Deus, que a família é importante. E o princípio, ó Deus, é o casamento. Depois vai vir os filhos, ó Deus, e nós vamos estar abordando outras áreas, mas o casamento. Então nós oramos, ó Deus, para um casamento sólido, abençoado. E eu quero, ó Deus, apresentar diante do Senhor os maridos. Esses, ó Deus, nós, ó Deus, que somos, ó Deus, o chefe do lar, a responsabilidade está conosco, ó Deus, a responsabilidade financeira, em tudo, ó Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, abre o entendimento dos maridos, ó Deus, realmente, ó Deus, venha amar suas esposas, ó Deus, se entregando por elas, ó Deus, em nome de Jesus. Dê entendimento para os maridos, para que eles venham conduzir o lar com sabedoria. Meu Deus, que eles venham conduzir, Deus, um casamento com sabedoria. Meu Deus, que os maridos, ó Deus, venham estar com o coração no Senhor. Meu Deus, buscando sabedoria e entendimento na Tua palavra, meu Deus. Pai, que os maridos, meu Deus, não venham, ó Deus, usar, ó Deus, não venham ser, ó Deus, homens autoritários, mas que venham ter autoridade. Meu Deus, que venha, meu Deus, corrigir, falar do amor. Conduza, ó Deus, a cada homem. Que haja diálogo, ó Deus, em todas as áreas. Que
haja afeto, que haja meu diálogo, ó Deus, na área financeira, que haja um diálogo, ó Deus, na área sexual, que seja também, ó Deus, um sexo, ó Deus, segundo a tua palavra, seguro, meu Deus, maduro, abençoado pelo Senhor. Ah, Deus, visita cada marido. Meu Deus, cabe também a responsabilidade dos maridos de conduzir, ó Deus, a família para o Senhor. Meu Deus, conduzir a família, ó Deus, na caminhada espiritual. Abra o entendimento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, na concordância do teu filho, eu quero interceder, Senhor, nesse momento pelas mulheres. Senhor, o Senhor nos fez virtuosos. O Senhor nos deu, Senhor, qualidades como ajudadoras. Que nós venhamos andar, Senhor, lado a lado com os nossos esposos. Que nós venhamos interceder, Senhor, pelos nossos filhos. Que nós venhamos almejar pelo Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Senhor, vai visitando, Senhor, a cada mulher aqui nessa noite. Senhor, devolve a alegria, mas não a alegria desse mundo, Senhor, que é uma alegria passageira, mas a alegria que vem do Senhor, a paz, Senhor, que vem do Senhor, a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, tira todo sentimento de inferioridade, tira, Senhor, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de solidão. O Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa, Senhor, sozinhos. Senhor, o Senhor ama a família. Família nasceu no coração do Senhor. Que nós venhamos lutar pelas nossas famílias. Que nós venhamos crer, Senhor, que a família é projeto do Senhor. Que haja paz, Senhor, nos lares. Vai visitando, Senhor, a cada família aqui, Senhor, nessa noite. Ensina, Senhor, o seu povo a te buscar. É o teu Espírito Santo que convence a cada um. Mas que cada um venha renunciar às próprias vontades, os próprios desejos, colocando o Senhor em primeiro lugar, Pai. Que todos nós venhamos convidar o Senhor todas as manhãs a fazer, Senhor, parte das nossas vidas, a fazer parte, Senhor, do nosso lar. Que nós venhamos achar, Senhor, gozo em Ti. Que nós venhamos achar, Senhor, descanso em Ti. Que nós venhamos criar, Senhor, os nossos filhos na Tua presença, lançando, Senhor, para o alvo que é o Senhor Jesus. A Tua palavra diz que eles são como flechas em nossas mãos. Pai, nos ensina a dar um norte para cada um deles. Nos ensina, Senhor, a sermos menos egoístas, porque os filhos são herança do Senhor, mas eles pertencem a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, mas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. As criancinhas podem ir para a escolinha. Miguel, Noemi, Glória a Deus. Venha, amados. Próximo domingo agora, amados, nós vamos estar falando sobre filhos, herança do Senhor. E nós vamos estar abordando esse assunto. Então assim, talvez tem